Bom dia, queridos. Bom dia. Vocês estão animados? Sim. Estão felizes? Sim. Sabe por que você tem que estar? Porque você acordou com um dos maiores presentes que o Deus Eterno te deu, foi saúde. Louvado seja Deus por isso. Nós temos a chance e o privilégio de acordar com saúde, não é? Sim. Então louvado seja Deus por isso. Você tem que estar animado, tem que estar feliz, porque essa é a alegria que nós vamos sentir no céu. Nós estamos tendo aqui um treinamento, sim? Sim. Louvado seja Deus. Bom dia para você que está aí do outro lado, você que está aí nos acompanhando. Todas as manhãs você tem ouvido nós, ouvido o ano bíblico, tem nos acompanhado. Louvado seja Deus pela tua vida. Espero que você esteja muito bem para o dia de hoje. O dia de hoje promete muitas bênçãos para a tua vida. Então, corre, busque a palavra do Senhor Deus. Nunca deixe de fazer o ano bíblico, porque o ano bíblico é a essência de você viver mais perto de Deus. Bom dia, minha querida. Bom dia, professor Léo. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Como foi a sua manhã? Você acordou, como o professor falou, alegre, feliz porque acordou ao lado de Jesus? Espero que sim. Mas, professor, aqui na escola a gente costuma fazer algo muito bonito. E que é, professor? Sim, falar com a majestade do céu. Amém. É muito importante você estar em conexão com Deus. Então eu convido você que está aí do outro lado, que se ajoelhe conosco para nós falarmos com o nosso Deus. Vamos lá, igreja, ajoelhar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos acordaste com vida. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem reservado para este dia e te pedimos que o Senhor continue presente neste dia conosco também. Pai querido, perdoe os nossos pecados, nos abençoe e nos guie hoje e sempre. E tudo isso nós te pedimos, não em nosso nome, mas no nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem. Chegou um momento muito bom que eu gosto muito. Eu sempre falo aqui, quando eu venho fazer abertura com alguém, como é bom você acordar e ouvir os passarinhos cantando. Agora imagina o céu, os anjos cantando a majestade do céu. E nesse momento nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar hinos ao Deus Eterno. Qual é o hino que nós vamos cantar? Nós vamos cantar o hino Envio a Ti, 264 do Novo Inário Adventista. Amém. Vamos lá cantar juntos? Envio a ti aos campos da seara, sem a ceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão e escárnio, contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem combate, ó vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém ora, chora, vela, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Muito bem, louvado seja Deus, né? Como é bom cantar ao Deus Eterno. E nesse momento, né, como de costume, nós vamos falar o nosso texto bíblico, que o texto é muito bom, né?
que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, 5. Amém. Louvado seja Deus. Eu te desejo um bom dia, que Deus te cubra de muitas bênçãos. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você também. Que bom que estamos juntos, não? Para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós temos coisas tão boas para comentar, né? Temos bastante coisa que o Senhor Deus nos ensinou nessa madrugada. Eu espero que você tenha lido. Porque aqui, esse momentinho que a gente faz, é só um resumo, né? Às vezes a gente passa umas coisas por alto, assim, não dá tempo de comentar tudo. E eu espero que você tenha tido a condição de ler, para que o Senhor Deus fale ao seu coração. E hoje nós estivemos meditando, né? No capítulo 5, 6 e 7 de Josué. E também no capítulo 45, a queda de Jericó. Glória a Deus. É muito bom, né? Ler sobre essas coisas. O livro de Josué é um livro que eu gosto de ler demais. Porque a gente sai de uma peregrinação de derrotas, fracassos, pecados, apostasia, rebelião, e a gente entra no livro de Josué, só vitória. Aí dá vontade de ficar no livro de Josué, de tanta bênção que esse livro nos traz. Mas eu gostaria de ler com vocês, na realidade, meditarmos um pouco no capítulo 4, que foi o capítulo de ontem. Porque ontem nós paramos no estudo, na parte em que o povo atravessou o Rio Jordão. Só que eles fizeram algo bem interessante. O que foi que eles fizeram? Quando eles atravessaram o Rio Jordão. Pegaram o quê? Pedras. Quantas pedras? 12 pedras. Deus havia dado essa ordem, aqui no capítulo 4, a partir do verso 1, você vai encontrar essa informação, onde diz o seguinte: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Peraí, 12 homens, um de cada tribo. As 12 tribos estavam ali representadas? Sim? Sim ou não? Vocês estão com dúvida? Sim. Mas peraí, 2 tribos e meio tinha ficado aonde? Opa, já tinham recebido a sua herança? E o que eles estavam fazendo aqui com o povo? Mas porque eles já tinham a herança deles. Foi um acordo que eles fizeram. Olha que interessante, que coisa importante. Olha a lição espiritual que o Senhor Deus está nos deixando aqui. 2 tribos e meia já tinham recebido a sua herança. Mas ainda havia outras tribos que não tinham recebido a sua herança. Seria justo eles ficarem lá em berço esplêndido, deitados na rede, tomando água de coco? Não. A Micaela riu. Você faria isso, Micaela? Ficaria na rede tomando água de coco enquanto seus irmãos tinham que lutar, trabalhar? Não, né? Ninguém faria isso, né? Alguém movido pelo Espírito de Deus não consegue ficar de braços cruzados quando ainda há trabalho a ser feito. E eles obedeceram a orientação de Moisés. Josué chegou neles e disse: ei, lembra do acordo, tá?
Lembra o que foi que Moisés falou para você? Ele deixou vocês ficarem aí antes do Jordão, mas depois que tivesse paz, descanso para todas as tribos. Porque quando um ganha, e quando um perde? E lá estava uma representação de cada tribo. E eles pegaram o quê? 12 pedras. E o verso 3 continua. E ordenar-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Peraí, eles tinham que pegar as pedras de onde? Do meio do rio. Você sabe quantos quilômetros era do meio do rio até Gilgal? E a ordem de Josué, quando você lê aqui no verso 5, é que eles tinham que pegar essas pedras e levá-las no ombro. Você acha que eram pedras pequenas? E aí, Henrique, trabalhar para Deus dá trabalho, sim ou não? Tem que carregar pedra de vez em quando, cavar buraco. O que mais que a gente tem que fazer na obra de Deus? Porque algumas pessoas pensam que a obra de Deus é isenta desse tipo de trabalho. Trabalho braçal, de força. Estava lá 12 homens escolhidos por Deus, pegando pedra do meio do rio e carregando por 13 quilômetros. 13 quilômetros no ombro. Você acha que é fácil? É fácil servir a Deus, Thanatos? Tem que ficar na roça, né? Tem que trabalhar para Deus envolve esforço físico, esforço emocional, esforço espiritual. É tudo ou nada. E lá estavam as 12 pedras. E olha que interessante, Josué disse, levanta 12 pedras também no meio do rio. 12 pedras no meio do rio, quem é que ia ver? Quem é que ia ver as 12 pedras no meio do rio? Para que essas 12 pedras no meio do rio? Qual é o sentido, Emma? Fala para mim. Deus disse, é para colocar 12 pedras no acampamento onde vocês vão estar. Levanta essas 12 pedras. E Josué disse, levanta também no meio do rio. Isso aponta para o quê? Te faz lembrar do quê? Milagre. Hã? Milagre. Milagre? O objetivo era fazer eles lembrarem do milagre. Mas de imediato minha cabeça apontou, Cidade Santa. São 12 fundamentos, são 12 portas, são 12 apóstolos, são 12 patriarcas. Que especial é se envolver com Deus. Que especial é se envolver com o Senhor. E quando as crianças... Olha, eu acho isso especial demais. Deus disse assim, olha, coloca essas 12 pedras e quando a geração futura, quando as crianças olharem para aquelas pedras, elas vão perguntar, o que significam essas pedras? E aí vocês vão contar o que eu fiz. As crianças eram envolvidas com toda certeza. Vocês lembram dessa pergunta que Deus disse que as crianças fariam em um outro momento? Teve um outro momento, quando? No Mar Vermelho. Quando Deus ensinou o ritual da Páscoa, Ele disse que as crianças perguntariam, que rito é esse? E aí vocês terão a oportunidade de testemunhar do que eu fiz por vocês no Êxodo. Olha que coisa interessante. Na educação de Israel, as crianças tinham que estar completamente envolvidas. E tudo que Deus fazia era muito impressivo para despertar a curiosidade da criança. E a criança perguntar o que é isso? Porque criança pergunta demais, né? Por que isso? Isso daqui. E tudo era muito impressivo para que as crianças também aprendessem e não esquecessem o Deus de Israel e o que Ele é capaz de fazer. E aquelas pedras falavam. Aquelas pedras falavam do poder de Deus. Que maravilhoso, espetacular. E foi assim que eles atravessaram o Rio Jordão. Agora, estamos em Canaã. Diga amém. Amém. Nossos pés estão na terra prometida. Peraí, quando o povo atravessou, o capítulo 5 traz a seguinte informação pra gente. Olha o verso 1. Sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel até que passamos, o que aconteceu com eles? Desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Como é que estava o coração do povo? Quando ouviu o quê?
O Deus de Israel estancou o Rio Jordão e fez o povo passar com pés secos. Que Deus é esse? Como é que ficou? Eles eram guerreiros, estavam acostumados a fortes batalhas, a carnificina, a guerra, a sangue. Mas quando eles ouviram isso, o que aconteceu com o coração deles? Barbaridade. Ficaram com o joelho tudo batendo, Miguel, de medo. O coração se derreteu que nem água. Nem pareciam guerreiros, pareciam crianças assustadas. Agora imagina, o povo passou e estava na terra do inimigo. Você já dormiu na terra do inimigo? Como é que é dormir na terra do inimigo? Você fica bem tranquilo. Agora, não era a terra de qualquer inimigo. Era uma raça poderosa. Ah, mas não era só uma raça poderosa. Era uma raça adestrada para a guerra, preparados para combates. É fácil dormir no terreno do inimigo, quando o inimigo é bem preparado para te atacar? Qualquer general pensaria o seguinte: vamos atacar. Imediatamente. Porque senão o que vai acontecer? Eles vão nos atacar e nós não estaremos preparados. Qualquer general pensaria isso. Uma ação pronta, imediata, um ataque pronto. Só que Deus pensava outra coisa. Olha que interessante como é os planos de Deus. Deus chegou para Josué. Josué é um guerreiro preparado, já tinha lutado guerras, experiente. E aí Deus fala assim para ele, ó, no verso 2 do capítulo 5. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedeneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Que? Fazer que nem a Rebequinha fazia, né? Como é que é? Deus estava pedindo o que para o povo de Israel? Que eles fizessem o quê? A circuncisão. Mas espera aí. Como que ficava um homem quando fazia a circuncisão? Fraco, com dor, inutilizado, incapacitado. Peraí, era assim que Deus queria que eles fossem para a guerra? Era assim que Deus queria que eles estivessem na terra do inimigo, com uma raça poderosa, adestrada e capacitados para matá-los? Fracos, inutilizados. Circunda o exército inteiro. Deus inutilizou o exército inteiro. Você lembra de Simeão e Levi? Quando eles quiseram acabar lá com aquele povo lá que judiou da irmã deles? O que eles fizeram? Não, a gente aceita, vocês têm que fazer a circuncisão. No terceiro dia, quando a dor era mais intensa, o que eles fizeram? Mataram os homens tudinho. Pá, pá, pá. Qual foi o dia da travessia do Jordão? Foi o 10º. No 10º dia do primeiro mês. Eles ficaram na terra do inimigo inutilizados. O que você aprende com isso? O que você aprende com isso? Quando nós confiamos no Senhor, nós temos que confiar totalmente nele. Não, nada depende de nós. Tudo depende dele. A confiança está totalmente no Senhor. Eu preciso perguntar uma coisa para você. Quanto você consegue fazer a vontade de Deus? O quanto você consegue seguir o que Deus te diz para você seguir? Porque aqui eu consigo aprender claramente que sem Deus é melhor nem tentar. Que se não for para fazer do jeito de Deus, é melhor nem se arriscar. Não vai dar certo. Mas o jeito de Deus é diferente do nosso. Porque sem santificação não haveria vitória. Sem entrega, sem reconciliação, não tinha chance de vitória. E Deus disse, acabou os anos de peregrinação, de rebeldia, acabou o tempo de apostasia, agora voltem em aliança comigo. E eles só teriam condição de participar da Páscoa que aconteceria no 14º dia, se eles tivessem o quê?
circuncidados. E Deus estava restaurando a aliança dele com o povo. Mas para isso eles teriam que confiar no Senhor. Confiar de que enquanto eles estivessem ali, enfermos, incapacitados para a guerra, Deus não permitiria que ninguém tocasse neles. Você confia em Deus nesse nível? Consegue se entregar a Deus nesse nível? O texto aqui diz que eles conseguiram. Verso 8. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. E nenhum soldado, nenhum guerreiro cananita tocou no povo de Israel. Diga amém. Amém. É esse nível de entrega que o Senhor Deus espera de mim e de você. Agora eles estavam prontos para a Páscoa. Você não acha interessante esses paralelos? Quanta coisa Josué estava vivendo parecido com o passado. Como é que foi o êxodo? No 10º dia eles estavam fazendo o quê? Separando o quê? Um cordeiro. No 14º dia eles estavam fazendo o quê? Vocês não sabem não, é? Esqueceram, foi? Celebrando a Páscoa. E agora o povo de Israel no 14º dia estava fazendo o quê? Na terra de Canaã. Celebrando o quê? A Páscoa. E o que estava cessando? O que estava acabando? O maná. Porque agora eles estavam comendo do fruto da própria terra. Todos os paralelos que eu encontro aqui, que se parece demais com o que Moisés viveu lá com o povo de Israel há 40 anos atrás, era Deus dizendo para o povo, olha, presta atenção, o que eu estou fazendo hoje eu poderia ter feito no passado. Vocês não precisariam um atraso de 40 anos. Não precisaria. O que eu estou fazendo hoje, eu poderia ter feito há 38 anos atrás. Agora o povo estava de volta na aliança com Deus. O que acontece agora? Eu acho isso aqui espetacular. O que acontece? O anjo aparece. Quem aparece? Cristo do exército. E a gente tem que ler isso aqui. Olha aqui, a partir do verso 13 do capítulo 5. E olha o que está escrito aqui. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Quem era esse guerreiro? Jesus Cristo. A pessoa de Jesus se apresenta como um guerreiro. E Josué se aproxima e diz assim, ei, você está do meu lado? Você está do lado do inimigo? Esse guerreiro poderoso. E olha só a resposta. Respondeu ele, não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e fez a pergunta mais importante. Quando você entende que você está numa guerra, que você está numa batalha, que vidas estão em jogo, a pergunta mais importante é essa daqui. Que diz meu Senhor ao seu servo? Senhor, o que eu vou fazer com essa multidão de gente? Senhor, o que eu vou fazer para destruir Jericó? Senhor, qual é a estratégia? Qual é o plano? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quais armas eu tenho que preparar? Qual é a minha parte? Qual é a resposta do comandante para ele? O chefe. Olha a resposta. Para mim isso aqui é extraordinário. Jesus responde o seguinte. Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué, você quer vencer? Você quer saber qual é a estratégia? Você quer saber qual é o método, qual é o plano? O plano é o seguinte, me adore, descalce.
os pés. Entra na minha presença, me adore, se prostre. Você quer ganhar essa batalha? Se prostre, me adore. Quer estratégia melhor que essa? Queridos, há uma batalha sendo travada pela tua alma. O príncipe das trevas contra o príncipe da vida. E essa batalha, Thanatos, é a cada dia, constantemente. Há uma batalha pela tua vida. Como vencer? Como é que se vence as guerras? Como é que se vence as batalhas? Porque essa batalha é forte, é ferrenha. Como é que se vence? Enquanto nós não entendermos que a parte principal da luta não está nas nossas mãos, nós continuaremos fracassando. A parte principal dessa luta que é travada por você todos os dias não está nas tuas mãos. Está nas mãos de quem? Do comandante do exército. Enquanto você não entender isso, você vai continuar perdendo. Você vai continuar caindo nos mesmos pecados, ano após ano, dia após dia. Porque a nossa vitória vem do Senhor. E eu só conseguirei essa vitória me prostrando, adorando a Deus. Sem isso, é impossível vencer. Mas você está adorando quem mesmo? Jesus Cristo, aquele que viveu no terreno que você está vivendo. Aquele que sabe as batalhas que você está travando. E ele venceu cada uma delas. E a vitória que ele venceu, que ele alcançou, que ele conquistou, ele está ofertando para você. Me diga, existe alguém mais preparado para te ajudar? Não existe. E Josué entendeu isso. Senhor, o Senhor é mais preparado que eu. O que ele fez? Tirou as sandálias dos pés. Agora Jesus estava ali, pronto para dar a estratégia. Qual era a estratégia? Qual era a estratégia? Eu acho isso engraçado, você não acha não? Qual guerreiro pensaria nessa estratégia? Olha só o que está aqui no capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Como é que estava Jericó? O medo faz isso. O medo faz isso, cria barreiras. Então disse o Senhor a Josué. O que foi que Deus disse para Josué? Olha, entreguei na tua mão Jericó. Peraí, Jericó já tinha caído? Não. Mas Deus disse o quê? Já é tua. E não existia força humana, palavra humana que pudesse ir contra isso daqui. Contra o que Deus tinha dito. Está entregue, já é tua. Sabe por quê? Ai, Senhor Jesus Cristo, nos faz crer nisso daqui, Senhor. Porque crente, não vou nem dizer crente, porque servo de Deus que tem um encontro com o Senhor a cada dia, como Josué teve com o comandante do exército, ele não marcha pela vitória, ele marcha em vitória. Mas é só se você se encontrou com o comandante. Se você se encontrou com o comandante, se prostrou e o adorou naquele dia, você vai marchar em vitória. Porque nós não somos vítimas, nós temos que ser mais do que vencedores. É isso que a palavra de Deus diz. Mas isso só acontecerá se você aprender a tirar as sandálias dos seus pés. E o povo de Israel estava marchando para Jericó, não era em busca de vitória. Eles já tinham vencido, eles estavam marchando como vencedores. Foi isso que Deus disse para eles. Ai, como eu quero entender essa realidade espiritual. Porque o inimigo judia demais da gente. Aproveita das nossas fragilidades,
dos nossos pecados, das nossas emoções erradas, dos nossos pensamentos errados. O diabo se aproveita e fica judiando da nossa alma. Mas a realidade espiritual é essa. Quando você se rende a Deus, você marcha em vitória. Não há poder nenhum nessa terra que possa se levantar contra você. Essa é a realidade. E lá estava indo o povo fazer o quê? Verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeeis a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. Por que tinha que ser uma semana? Opa, e você sabe que o ciclo de 7 aqui, o número 7, aparece 14 vezes nesse capítulo. 14 vezes. Isso já era uma indicação. Deus estava querendo dizer o que com isso? 7 trombetas. 7, 7, 7, 7, 7. O que Deus estava querendo dizer com isso? Que quem que ia derrubar essa cidade? Era Ele. A vitória vai vir de mim. Porque eu tenho capacidade de terminar o que eu começo. Deus tem capacidade de terminar o que Ele começa. A vitória viria pela mão dele. Mas olha a estratégia. Uma semana, ficar rodeando uma cidade uma semana. Ai, o ser humano tem tanta dificuldade com isso, com essa palavra paciência. A gente tem tanta dificuldade com isso, né? Paciência, por que não já vai logo, cai de uma vez e resolve logo o problema? Deus disse não, uma semana. Era tempo suficiente para desenvolvimento da fé, da entrega, da busca a Deus. Mas a gente quer suportar isso? Não. Porque não temos paciência, somos impacientes, imediatistas. E Deus fala, não, vai ser uma semana. E aí o texto continua dizendo, 7 sacerdotes levaram 7 trombetas. E olha que interessante. A trombeta aqui usada era chifre de... Era um chofar. E o chofar é usado em que momento para o povo de Israel? Nos momentos de vitória. Nos momentos de vitória. E vai lá. Dei a cidade. Mas era para fazer o quê? Rindo, conversando, gargalhando, ticando um com o outro. Como é que era para fazer? Só se ouvia o quê? Consegue imaginar que momentos foram esses? De solenidade, de entrega e o coração do povo que estava assustado. Agora, eu preciso te perguntar uma coisa. O método era super elaborado, super ostentativo. Como é que era o método que Deus tinha dito? Simples. O método era simples. Não trazia glória humana nenhuma. Não era nem para eles tocarem no muro. Não tinha espaço para a glória humana aqui. Não tinha espaço para a exaltação do homem. Vocês só vão golpear. Não usaram nem espada, né? Nem espada, vocês vão ficar calados ainda. Não é para nem falar nada. Vocês só vão falar no último dia. E ainda é um grito. Qual é a glória humana nisso daqui? Nenhuma. Não tinha espaço para a glória humana. O método era simples, não trazia glória humana. O único método, o único mérito era a obediência. Vocês têm que obedecer o que eu estou falando e acabou. Agora, Deus não estava falando isso para qualquer homem. Deus estava falando isso para quem? Para Josué. Josué era um guerreiro preparado. Você acha que Josué não tinha estratégias? Você acha que Josué não tinha planos e dizia assim, não, tal método, tal situação, tal plano, isso aqui vai ser o melhor. Eu tenho o melhor método, eu tenho o melhor plano. Mas quando Deus se apresenta para Josué, ele não pergunta quais são os métodos de Josué, nem o melhor plano que Josué tem. Porque o seu melhor plano, a sua maior habilidade, a sua maior capacidade, para Deus não serve de nada. Ele não precisa dela. E Deus estava provando isso para Josué. Josué, está vendo toda essa sua capacidade como guerreiro? Eu não preciso dela. Está vendo o seu melhor plano, a sua melhor estratégia? Eu não preciso dela. Eu consigo fazer isso sem você. Só obedece, só obedece. E Josué, um guerreiro treinado, experiente, fez o quê? Sim, Senhor, vamos rodear a cidade.
Não vamos fazer nada, só vamos obedecer. Esperto, Josué. Sabido, como diz aqui no Nordeste. Sabido. E aqui no livro, o método que Deus ensinou ao povo, diz que Deus só poderia operar pelo povo de maneira poderosa se eles obedecessem sem questionar e nem duvidar. Você quer ver Deus operando em você poderosamente? Aprenda a obedecer sem questionar e nem duvidar. Obedeça. Vai lá e faça acontecer. E você vai ter a oportunidade de ver o que esse povo viu. Porque aceitar o plano de Deus é convidá-lo a estar com você. Aceitar o plano de Deus é convidar a Ele para estar com você. E Josué aceitou a presença de Jesus. E o que aconteceu? Eles fizeram exatamente como Deus havia pedido. E no 7º dia, depois de 7 voltas, o que aconteceu? Não, o povo gritou. Eles deram um grito bem forte. E aí o grito foi tão forte que as muralhas caíram. Elas não conseguiram suportar o tamanho desse grito. Foi isso? Ai, eu tenho que ler isso aqui. Gente do céu, isso aqui é poderoso demais. Vamos achar aqui o parágrafo que fala sobre a queda do muro. O parágrafo começa assim, ó. O vasto exército... Olha isso daqui. Gente, meu Deus do céu, que lindo. O vasto exército marchou solenemente em redor das condenadas muralhas. Tudo estava em silêncio. Apenas o passo cadenciado de muitos pés e o som ocasional da trombeta rompiam a quietude das primeiras horas da manhã, porque isso foram feitos nas madrugadas. Os sólidos muros de pedra maciça pareciam desafiar o cerco dos homens. Os vigias sobre os muros olhavam com temor crescente, quando ao terminar o primeiro circuito, seguiu-se um segundo, então um terceiro, quarto, quinto, sexto. Qual poderia ser o objetivo desses movimentos misteriosos? Que grande acontecimento se achava iminente? Não tiveram muito tempo a esperar. Completando-se a 7ª volta, deteve-se a longa procissão. Imagina isso. Imagina quem está dentro da cidade e quem está fora da cidade. Porque o povo sabia que Deus ia fazer cair as muralhas? Não, eles estavam lá só obedecendo a Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer depois do grito. E aí? Eles estavam marchando em fé. As trombetas que durante um intervalo estiveram silenciosas prorromperam agora em um som que sacode a própria terra. Espera aí, trombeta tem essa capacidade? Não. Tem algo sobrenatural aqui, sacudindo a terra. As muralhas de pedra sólida, com suas torres e seiteiras maciças, cambaleiam-se. E o que diz o texto? Levantam-se de seu fundamento e com fragor caem em ruínas por terra. O que aconteceu com as muralhas? O que aconteceu? Elas foram levantadas de onde? Dos seus fundamentos. Imagina isso aqui, ó. Elas foram levantadas. Quem fez isso? Enquanto o povo gritava, o que os anjos estavam fazendo? Levantou as muralhas de seus fundamentos. Que coisa poderosa. Meu Deus, que espetacular é servir a Deus. E aí o texto termina dizendo, e com o fragor caem em ruínas por terra. Os habitantes de Jericó ficaram paralisados de terror e as hostes de Israel entraram e tomaram posse da cidade. Gente, se os olhos de Josué pudessem ser abertos, ele veria a multidão de anjos, de um exército celestial treinado a comando de Jesus Cristo, levantando os fundamentos daquelas muralhas. Que poderoso. E verdade sobre os anjos chega a dizer que se os alicerces das muralhas se estendessem até o centro da terra e a sua altura chegasse até a abóbada celeste, o resultado teria sido exatamente o mesmo. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Eu quero viver experiências assim, que poderoso é servir a Deus. E foi isso que aquele povo viu diante dos olhos deles. O poderoso de Israel. Ei, Henrique, você quer isso na sua vida? Chegar nas cidades e as muralhas caírem
Não existe dificuldade para Deus. Quando é que vamos entender isso? Quando é que vamos acreditar nisso? E foi assim no tempo dos nossos antepassados. Mas a história não acabou aí. Porque o povo não tinha que viver só de milagre, né? Tinha que viver também de quê? De luta. Agora eles tinham que lutar. Eles venceram Jericó. Só que agora havia uma outra cidade que precisava também ser conquistada. E isso está no capítulo 7. A cidade de... Interessante esse nome, né? Ai. Ai de mim. E como é que foi para conquistar essa cidade? Imagina, a gente derrotou Jericó. Os muros caíram diante da gente. Eles foram lá olhar a cidade. Ah, pequena. Pra que ficar cansando o povo todo? Não precisa. Manda uns 2.000, uns 3.000. Já tá bom demais. E aí o que foi que aconteceu? Olha o verso 4 do capítulo 7. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais o quê? Fugiram diante dos homens de Ai. Mas não só fugiram. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Queridos, essa era a realidade do povo de Israel. O que nós vimos na queda de Jericó não era a realidade do povo de Israel, era a realidade de Deus. Porque não existe impossíveis para Deus. Então, dentro da realidade de Deus não existe muro, não existe Jericó, não existe isso. Mas dentro da realidade do povo, era essa a realidade deles. Eles eram fracos. Eles não conseguiam nem derrotar Ai. Eles fugiram diante da presença dos guerreiros de Ai. Eles foram derrotados, humilhados. Essa era a realidade e a condição deles, porque aqui eles estavam agindo pelo quê? Pela sua própria força. Todas as vezes que lutamos pela nossa própria força, esse é o resultado. Vergonha, humilhação, derrota, fracasso. Porque essa é a nossa condição. Agora, quando aprendermos a marcharmos sob o comando de Jesus Cristo, qual vai ser o resultado? O mesmo que aconteceu em Jericó. E isso está escrito. Olha isso daqui. Eu quero ler para vocês. Está aqui na página 359. O parágrafo começa assim, ó. Deus fará grandes coisas. Quando nós entendermos isso, muita coisa vai mudar na nossa vida. Deus fará grandes coisas por aqueles que nele confiam. A razão pela qual seu povo professa não tem maior força é que confiam tanto em sua própria sabedoria e não dão ao Senhor oportunidade para revelar seu poder em favor deles. Ele auxiliará os seus filhos crentes em toda emergência se nele puserem toda a confiança e fielmente lhe obedecerem. Você entendeu isso daqui? Deus está disposto a te ajudar em todas as emergências, desde que você aprenda a confiar no que Ele está dizendo para você. Mas a gente prefere confiar nos nossos esforços, na nossa sabedoria, a gente prefere confiar nas sugestões do diabo, a gente prefere confiar nas nossas emoções, a gente prefere confiar nas circunstâncias, a gente prefere confiar em tudo, menos em Deus. E aí o que acontece? Qual o resultado? Somos derrotados. Aprendamos o mais rápido possível a confiar no Senhor e as muralhas vão cair diante de você. Essa é a realidade. E nós precisamos aprender isso. Porque essa é a razão dos nossos constantes fracassos. Agora, Josué entra na presença de Deus. Como é que ele entra na presença de Deus? Eu gosto dessa parte. Como é que ele entra na presença de Deus? Senhor! Começa a chorar. Deus, o que foi que aconteceu, Pai? Por que não deu certo, Senhor? O Senhor disse que onde eu botasse meu pé ia dar certo. Não deu, Senhor. A área melancólica dele, né? E chorou, e rasgou, e se esperneou. Peraí. Qual foi a resposta de Deus? Paulo, eu aprendi no Espírito de Profecia que Deus respondeu gentilmente. Então eu vou ter que mudar a versão aqui. Deus respondeu gentilmente para Josué. Está aqui no verso 10. Então disse o Senhor a Josué gentilmente, tá? Levanta-te
Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Josué, por que você está chorando? Por que você está se desesperando? Por que você está aí lamentando? Por que você está desperdiçando tempo? Levanta! Ele falou gentilmente, levanta. Levanta, Josué, para de chorar, para de se fazer de coitado, para de se fazer de vítima. Josué, levanta. Por que, Josué, você tem que levantar? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam e até debaixo de sua bagagem puseram. Olha como o pecado é crescente. Olha como o pecado. Tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e ainda esconderam debaixo da bagagem. Pecado é uma desgraça, né? Ele vai nos levando assim, ó, a gente vai nem percebendo, ó. Ele vai nos levando assim, ó. E aí Deus disse para ele, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Aqui entra Acã. Acã entra na história como um furtador, dissimulador e alguém que esconde as coisas debaixo da bagagem. Todos os anos que eu li isso daqui, eu sempre vi pelo aspecto de Josué. Todo o povo sofreu, 36 homens morreram, Israel passou essa vergonha, o nome de Deus foi desonrado, sempre olhei por esse aspecto. Mas esse ano eu fiz diferente, eu olhei pelo aspecto de Acã. Como é que deve ter sido para o coração de Acã? Acã viu o Rio Jordão estancar. E os pés dele passou pelo Rio Jordão a seco. Ele viu o povo de Israel levantando 12 pedras, dizendo, esse é o memorial do poder do Senhor. Acã viu o povo sendo circuncidado, ele foi circuncidado. Ele experimentou da Páscoa, viveu aquele momento solene, especial com o povo de Israel. Ele viu as muralhas de Jericó cair diante dele, diante de todo Israel. Acã viu toda a cidade sendo destruída. Mas mesmo assim, o poder do pecado foi maior do que todas essas experiências na vida de Acã. Por quê? Por que não foram suficientes todas essas manifestações do poder de Deus para quebrar a dureza do coração de Acã? Cobiça? Olha aqui o que o texto vai dizer. Página 362. A cobiça é um mal de desenvolvimento gradual. Todo pecado é um mal de desenvolvimento gradual. Acã havia acariciado a avidez ao ganho. Ele tinha feito o quê? Acariciado. Até que isto se tornou um hábito, atando-o em grilhões quase impossíveis de se quebrar. Você está brincando com o pecado? Pois o pecado não brinca de te prender. Ele te agarra. Não brinque com o pecado. Não pense assim, é só isso daqui, um dia eu me livro disso. É só esse detalhezinho, não vai fazer diferença nenhuma. Isso é tão pequeno, isso é uma besteira. Não brinque com o pecado, ele tem a capacidade de te prender e tornar a sua situação, como está escrito aqui, ó, quase impossível de se quebrar. Acã vivenciou momentos especiais, solenes, ele viu a maravilha de Deus. Não foi suficiente para quebrar o poder do mal no coração dele. Você entende a seriedade que é isso? Enquanto alimentava este mal, ter-se-ia enchido de horror ao pensamento de acarretar desgraça sobre Israel. Mas suas percepções se amorteceram pelo pecado, e quando sobreveio a tentação, caiu como fácil presa. Quando ele viu lá a capa babilônica, uma boa capa babilônica, quando ele viu os materiais preciosos, ele não pensou duas vezes, ele furtou ao Senhor. Deus disse, ele me roubou. Porque era para ser tudo destruído. Para Deus. Ele roubou o Senhor. Ele dissimulou. Por que Deus disse que ele dissimulou? Está lá agora Acã, vendo o líder da nação, chorando, se rasgando diante de Deus. Senhor, o que aconteceu? Ele viu o povo do Senhor sendo derrotado pelo povo de Ai. Ele viu homens morrendo e isso não foi suficiente para Acã confessar o seu pecado.
Ele viu Josué prostrado. Ele viu a nação inteira recebendo o comando. Há um pecado no meio do povo. Gente, vamos nos santificar, vamos resolver o problema. Tem um pecado, Deus não vai habitar no meio de nós. E isso não foi suficiente para Acã confessar o seu pecado. Seus lábios estavam cerrados. E aí Josué disse, vai haver sorte, vamos lançar sorte. E aí foi lançado sorte, tribo por tribo. Tribo de Judá. Peraí, não foi suficiente para Acã abrir os seus lábios e reconhecer, eu estou errado, eu preciso de ajuda. Não foi suficiente. Mas aí foi lançado sorte e aí caiu na família dos Zeraitas. Não foi suficiente para Acã confessar o seu pecado. Mas aí foi lançado sobre a casa dos Zeraitas, homem por homem, e caiu em Zabdi. Não foi suficiente para Acã confessar o seu pecado. E aí foi lançado sorte homem por homem, filho por filho, caiu em Carmim. Não foi suficiente para Acã confessar o seu pecado. E foi lançado sorte de novo, caiu homem por homem, filho por filho, e foi cair em Acã. Que poder tem o pecado? Acã não se importou com toda a desgraça que aconteceu no meio do povo, a bênção que tinha saído sobre o povo. E ele só confessou quando era tarde demais, porque não tinha mais jeito. Se tivesse, ele ainda teria escondido. E o que foi que aconteceu? Por que você acha que Deus deu toda a genealogia de Acã? Quem foi o pai, o avô, a tribo? Por que você acha que Deus fez assim? Deus estava querendo mostrar o quê pra gente? Que o problema de Acã estava onde? Na sua educação. Ele não tinha sido ensinado de maneira correta pelos pais. Ele não tinha aprendido a obedecer a Deus. Porque Deus havia dito claramente, não toque, não pegue. Quem pegar vai estar em maldição. Olha a seriedade que é ser educado no caminho do Senhor. E quando o castigo cai só sobre ele? Cai sobre quem? Seus filhos. Por que será? O que os filhos tinham aprendido de Acã? E a senhora White chega a dizer, em orientação à criança, que se caiu a consequência sobre seus filhos é porque eles também haviam participado. Que poder tem o pecado? Em nome de Jesus, há solução em Israel, porque Cristo foi crucificado. A cruz de Cristo é suficiente para resolver todo e qualquer pecado, desde que os seus lábios não estejam cerrados para a confissão, para o arrependimento. Desde que o seu coração esteja aberto para reconhecer a sua necessidade do Senhor. Acã não reconhecia. E eu quero finalizar o estudo de hoje com o último parágrafo. Olha o que o último parágrafo do livro diz. Enquanto podem esconder suas transgressões de seus semelhantes, muitos como Acã sentem-se livres de perigo e lisonjeiam-se de que Deus não será severo ao notar a iniquidade. Demasiado tarde seus pecados pô-los-ão a descoberto naquele dia em que para sempre não serão purificados com sacrifícios nem com ofertas. Quando se abrirem os registros do céu, o juiz não declarará com palavras ao homem a sua culpa, mas lançará um olhar penetrante, convincente, e toda a nação, todo o cometimento da vida, gravar-se-á vividamente na memória do malfeitor. Não será necessário, como nos dias de Josué, que a pessoa seja pesquisada da tribo à família, mas seus próprios lábios confessarão sua vergonha, como foi a confissão de Acã, que não tinha jeito mais. Os pecados ocultos ao conhecimento dos homens serão então proclamados ao mundo todo, porque tudo que você fez em trevas, a luz será ouvido. Querido de casa, queridos que estão aqui, o pecado é um roubador da paz. Tem lhe faltado paz no seu coração? Investiga a tua alma. Analisa, examina se não há algum pecado roubando a tua paz. A consciência limpa, ela nos dá essa condição de não sentir vergonha, não sentir culpa. Se você está fazendo algo que você não queria que ninguém soubesse,
Se você está alimentando algo que você gostaria que ninguém descobrisse, então não faça. Se isso te gera vergonha, constrangimento, culpa, não faça. Não carregue esse fardo. Se você tem escondido algo, se você não quer que ninguém saiba disso, não pratique esse ato se isso lhe causa vergonha. Porque tudo que em trevas fazemos, um dia será visto à luz. Não existe nada que fique oculto, nada fique escondido. Que o Senhor Jesus nos ajude para que não tragamos para o povo do Senhor dificuldades, maldições, por causa da nossa condição, por causa daquilo que carregamos dentro de nós. Que o Senhor nos auxilie e que o Senhor Deus te abençoe no dia de hoje. Que as histórias que lemos hoje, de fato, preencham o seu coração e te ajude a vivermos na verdade do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Maravilhoso Deus, como o Senhor é gracioso, misericordioso ao tratar com a nossa história e com a nossa vida. O Senhor deixou tudo isso registrado para que aprendamos, porque o Senhor não quer a nossa destruição, o Senhor não quer a nossa morte, o nosso sofrimento. Na realidade, o que o Senhor espera de nós é a nossa salvação. E nós queremos, ó Pai amado, aprender de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a meditarmos dia e noite no que lemos hoje. Ajude que o nosso coração se eleve até a Ti, ao trabalharmos, ao executarmos o que temos que executar no dia de hoje. Para que assim, Senhor Deus, sejamos privados de pecar contra Ti e termos a nossa paz roubada. Nós não queremos uma consciência, Senhor, pesada pela culpa, vergonha de atos escondidos e acariciados. Então nós imploramos a Ti que a Tua graça nos alcance hoje de maneira profunda e intensa. Que os nossos pecados, Senhor Deus, possam ser confessados diante de Ti e abandonados pelo poder que o Senhor nos concede. E assim vivermos uma vida santa diante do Senhor. Uma vida que possa contar com as Tuas bênçãos. Não queremos maldição sobre nós. Nos ajude, Senhor. O Senhor tem uma promessa de caminharmos em vitória. Mas isso só será possível se aprendermos a nos prostrarmos diante de Ti, rendermos a nossa alma ao Senhor e nos submetermos à Tua direção. Que o Senhor nos ajude. Retira de nós, Senhor Deus, a desobediência. Retira de nós a incredulidade, a falta de confiança, Senhor. Retira de nós, Pai amado, todo o orgulho, obstinação. E nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz e marcharmos segundo aquilo que o Senhor nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estudar com você. Que a presença do Senhor Deus te acompanhe no dia de hoje. E até amanhã.